Bem, aqui eu vou demonstrar um exemplo prático do uso do ANSYS. Aqui nós temos o exemplo da Universidade da Cornell. Ele diz aqui, considere um fluxo, um fluido, um fluido fluindo através de um tubo circular de raio constante, conforme ilustrado abaixo. Aqui eu deixei a imagem. O número não está em escala. O diâmetro do tubo é de 20 centímetros, né? Ou 0,2 metros, e o comprimento de 3 metros. Considere a velocidade de entrada constante ao longo da seção transversal igual a 1 metro por segundo. A pressão de saída no tubo é de 1 atm. Pegue a densidade de 1 kg por metro cúbico e coeficiente de viscosidade sendo esse aqui. Esses parâmetros foram escolhidos para obter um número de Reynolds desejado de 100 e não correspondem a nenhum fluido real. Ok, aqui nós esperamos encontrar os seguintes resultados depois que nós renderizarmos o nosso problema: vetores de velocidade, contorno de magnitude de velocidade, contorno de pressão, perfil de velocidade na saída. Verificaremos os resultados seguindo um processo sistemático que inclui a comparação dos resultados com a solução analítica da região totalmente desenvolvida. Esse aqui é um link de um vídeo que eu deixei como base. É, Aqui ele traz um problema em 2D. Quero demonstrar aqui para vocês um problema 3D renderizado para que fique melhor a visualização do que está acontecendo nesse tubo e bem, e os efeitos, né, causados na nossa superfície com esse fluido em ação. Bem, aqui eu já trouxe um exemplo do que se espera, né, chegarmos ao final da nossa renderização, apenas para mostrar aqui o que o programa, né, ele entende da nossa validação experimental de fluidos, no caso de tubulações, né? Onde nós temos a nossa validação de que, para as medidas experimentais, a velocidade na interface do nosso sólido é praticamente zero, tanto para líquidos viscosos, né, e gases sobre as condições normais. Isso se deve ao fato de que, conforme nós nos afastamos da parede, as camadas de fluido experimentam gradualmente o aumento de velocidade, devido à transferência de quantidade de movimento. Isso forma um perfil de velocidade típico de escoamento em tubos. É, E também por conta que na camada mais próxima da parede, as forças, né, intermoleculares, elas experimentam as próprias forças intermoleculares, né, fazem aderir à superfície, assumindo uma velocidade, né? Se a parede não estiver em movimento, ou seja, estiver parada, né, a velocidade do fluido na interface dessa camada será zero. Aqui então no experimento, essa é uma renderização aqui onde esse aqui ele vai mostrar a velocidade. Então note que a velocidade na parede do tubo ela é praticamente zero, certo? Aqui seria onde ele está marcando uma certa velocidade, seria justamente na entrada e na saída do nosso tubo. Propriamente nas paredes não temos velocidade, né? Aqui está uma renderização do que está ocorrendo. É, Pode ver que durante o experimento não teve alteração nenhuma. Já aqui eu vou renderizar a pressão estatística nesse tubo. Pode ver que aí sim nós temos um efeito nas paredes, né? É, o que era esperado, já que temos um fluido ali, então ele vai, ele vai assumir uma certa pressão, é, levando em conta também a equação de Navier-Stokes. Daí que vem as nossas considerações que a velocidade, né, o vetor de direção da velocidade em tubos, se é paralelo, ele é zero. Da pressão não é válido o mesmo, né? Porque nós temos uma pressão a depender do fluido que estamos considerando, mas assim, relativamente grande, né, nessa região. Então aqui foi isso que está sendo mostrado aqui, depois de um certo tempo, ele traz até uma certa estabilidade, né? No momento em que inserimos o fluido nesse nosso tubo, podemos visualizar que temos um efeito da pressão relativamente grande, né? Bem,
Era isso que eu queria mostrar inicialmente, né? Vamos aqui agora à modelagem do nosso problema. Bem, aqui então o nosso primeiro passo seria abrir o Workbench. Aqui seria o problema que eu mostrei inicialmente. Ele já está renderizado, já está modelado. Aqui então vou abrir um novo Workbench. É, Vamos salvar então. Certo. Primeiro de tudo, nós vamos trabalhar com Fluid Flow Fluent. Então nós trazemos ele aqui, vamos em geometria e vamos seguir também esse problema, né, como base. Espera ele carregar. Esperar ele carregar aqui, eu esqueci de apertar com o botão direito. Ele acaba indo para o 3D direto, né? Acaba tendo uma diferença para poder fazer essa modelagem. Vou esperar carregar aqui. Bem, primeiro de tudo, então, vamos no plano XY. Vamos em Sketching, desenhar o nosso círculo. No caso daquela renderização, eu, eu adotei uma espessura mais baixa. Vamos vir aqui agora para poder dimensionar, trabalhar com diâmetro mesmo. Só dar um clique aqui nesse círculo menor, no maior, e temos o D1 e D2. Aqui, no caso, nós temos um tubo de diâmetro de 20 centímetros. Aqui, então, eu deixo de 0,20 e o D2 eu deixei como sendo de 0,21. Uma diferença entre eles bem baixa, né? É, Bem, agora eu tenho que criar a extrusão, certo? Aqui ele me traz uma profundidade que seria o comprimento do nosso tubo, né, de 1 metro. Vamos alterar aqui para 3, como pede o exercício. Vamos gerar. E aqui já temos a cara do nosso problema tomando forma, né? Vamos apenas verificar se, se o nosso material ele tá, ele tá como sendo sólido, né? É, Vamos clicar aqui. Tá, aqui ele está como sólido. Clicando aqui em cima, né, você pode alterar essa configuração. Aqui ele pega o corpo inteiro. Aqui ele vai pegar uma face. É sólido, sólido, as entradas e saídas do tubo é sólido também. Isso é importante por conta que a hora que a gente for na nossa modelagem em 3D para começarmos o processo de renderização, ele pode ele pode assumir como parte sendo sólido e parte como sendo um corpo não estável, né? Uma entrada, uma parede não estável. Não estável. E isso faz com que tenhamos problemas na parte de renderização. Outro ponto importante também é seguirmos essa orientação de Y, pelo menos, por conta do efeito da gravidade. Então aqui eu já deixo
padronizado desse jeito. Agora a gente pode clicar aqui em gerar. Bom, não teve problema nenhum. E agora podemos passar para a próxima etapa. Bem, agora aqui em Mesh, vamos clicar com o botão direito, Edit, esperar aqui ele processar. É certo. Clicar aqui em Mesh. Aqui, é, verifica só apenas se ele está como a opção de CFD, né? Ele tem outras opções aqui. No nosso caso é CFT, vamos trabalhar com fluido. Fluent Element Size, aqui ele já me trouxe como padrão 0.1. Caso não esteja, pode alterar ele para 0.1. Size também, mesma coisa. Deixa como 0.1 max size. E vamos aqui em Mesh, Insert. Aqui eu já tinha criado um desse problema. Vou deletar esse segundo. E, bem, primeira coisa, você vai selecionar a sua modelagem, que seria esse cilindro. Clica no cilindro e aplica. Aqui ele vai me trazer como opção automático. Vamos deixar com. ah, Poderia ser com multizone, mas eu tive problemas na primeira vez que eu fui fazer esse tipo de questão, no caso de cilindros. Ele deu problema, e então eu deixei se eu não me engano, eu deixei com essa opção. Vamos trabalhar com ela mesmo. Isso aqui é apenas para efeito de visualização. Eu vou ver se eu consigo também eh, deixar um pouco mais explícito. Às vezes ele renderiza e dá para ver certinho as nossas curvas dos efeitos. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui. Caso dê problema, eu vou estar alterando de novo. É, aqui tá correto. Opa, cadê? Vamos deixar. Aqui ele acabou mudando. Então essas opções é importante por conta que ele pode não renderizar. Agora vamos em Mesh, adicionar Inflation. Geometria, mesma coisa, aplicar. E, bem, agora aqui nessa opção seria a etapa onde nós vamos selecionar o nosso, como se fossem as nossas paredes, por assim dizer. Então, seria onde receberia uma certa pressão, né? Então aqui vamos selecionar apenas o campo externo e a região interna. Não iremos alterar. Aqui a gente pode até deixar essa face aqui de entrada e de saída. Então, pressione a Ctrl, né? Aí você consegue adicionar múltiplas seções da sua figura. Ctrl e botão esquerdo. Ok, vamos aplicar. Três faces. Poderia ser só a parede também. Agora eu vou alterar aqui para entrada e para saída. E número de layers eu vou deixar como sendo 6. O... Aqui eu vou alterar para 0.1 também. Deixar padrão. E vamos gerar. Vamos ver se ele vai dar algum tipo de problema aqui. Nessa etapa aqui eu tive problema no multizone. Vamos ver se vai ter. Ahn, Bem, ele deu uma mensagem que foi ajustado. Vamos ver só se ele alterou alguma coisa aqui. Multizone. Mesh. Aqui foi o efeito de deformação. Ó, ele acabou mostrando aqui para mim.
Era isso que tinha dado problema a primeira vez que eu fui renderizar. Ele acabou não aceitando esse tipo de configuração. Acredito que foi justamente isso que ele possa ter ajustado. Parece que não tem nada. Bem, parece que não tem nada que de errado. Vamos ver. Certo, 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 certo. Por se tratar de um círculo, né? Uma entrada. Bem, acredito que esteja aqui tudo certo. As faces, então, foram essas três, correto? Tô tentando ver se ele mudou alguma coisa aqui. Bem, acredito que não. Ok. Vou gerar ele novamente para ver se ele vai dar algum problema. Não, tudo ok. Então, foi bom, deu até para ver essa modelagem, né? Que eu queria deixar explícito como fica. Bem, agora aqui vamos começar a nomear a nossa geometria. Aqui então, estou olhando, tendo como base os eixos, né? Y para cima, o Z aqui eu vou deixar como sendo a entrada. Então dou um clique com o botão direito, Create Name Selection, que eu vou deixar como inlet. Ahn, Aqui a parede, né? Vou deixar como sendo wall. E a outra face eu vou deixar como sendo outlet. Aqui estão as nossas faces, né? Que nós criamos. Apenas aqui agora, eu vou selecionar nosso, nosso cilindro e vou criar uma nova nomenclatura. Fluid. Ok. Vou gerar aqui novamente, vamos ver se vai dar algum problema. Tá bom, aparentemente está tudo certo. Então, vamos seguir para a próxima etapa. Bem, aqui voltando agora em Workbench, vamos dar um update aqui em Mesh. Sim, aqui também pode ser que o de vocês esteja fechada essa opção. Aqui são os avisos de algum erro que possa ter dado na sua modelagem. E aqui o progresso da. Aqui já foi completo, né? Aqui essa barra vai mostrar o progresso da sua renderização ou do que você esteja pedindo para o programa. Vamos dar um clique com o botão direito aqui em Setup, Edit. Ahn, Aqui nas opções, vamos deixar com Double Precision. Aqui vai depender do seu computador, né? Aqui eu vou deixar como sendo 2. Geralmente os computadores vão até 4, né? Então recomendo deixar o mais baixo possível, né? Isso vai depender da sua máquina. Vamos dar o Start aqui, é para onde vai ser salvo o seu projeto.